Na semana passada, nós ministramos a vocês, eu e o Espírito Santo, sobre o casamento de Deus. E uma das últimas afirmações da mensagem foi que o casamento de Deus é, aspas, apenas um ato de graça, pois Deus é amor. Nós vimos no domingo passado que Deus Filho não se casa por uma necessidade de intercomplementação, como a necessidade que nós, seres humanos, temos de nos completarmos noutro ser humano diferente de nós. Vimos que Ele se casa porque tem compaixão de nós, e isso é graça de Deus. Mas nós hoje precisamos aprofundar esse conceito, precisamos caminhar mais um pouco. E a minha oração é que até o fim deste culto, na verdade o fim desta mensagem, nosso coração esteja mesmo em chamas. Em chamas. Que nós não saiamos aqui de jeito nenhum, com o nosso coração com algo menos que um incêndio santo por todo ele, em todo o nosso interior, nós sejamos incendiados nessa noite. Todo drama bíblico, esse livro que é na verdade o livro de Deus, o livro sobre o drama do amor de Deus, do amor salvador de Deus pela raça humana, todo drama bíblico não nos permitiria enxergar em momento algum da história um Deus frio, insensível, mas bem ao contrário, um Deus amor, absolutamente comprometido, envolvido até as entranhas do mais profundo do ser dele na relação com sua noiva. E, apesar disso já ser claro para nós, isso compromete Deus, porque Deus passa a ser então um ser influenciável por sua criação. Se Deus se compromete em amar com amor de esposo, se Deus se compromete em amar com amor resgatador, com amor restaurador, libertador, com amor altamente comprometido, Ele se torna um Deus atingível, Ele se torna, aspas, um Deus vulnerável. Na verdade, se de um lado nós, seres humanos, fomos criados naturalmente necessitados de outro ser humano capaz de nos complementar, de outro lado, aquele que nos criou, Deus, por amor e para o amor, quando decidiu nos amar, decidiu mesmo alegrar-se apenas ao receber todo o amor de sua noiva. Deus se expôs. Deus se tornou influenciável, atingível, capaz mesmo de sofrer de amor. Deus se expôs ao sofrimento. Alguém tem dúvida disso? Em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versos 13 e 14, o noivo, que classicamente representa Deus na cultura judaica, e para nós cristãos representa mesmo a pessoa de Cristo, o noivo diz à noiva que em primeiro lugar representa Israel e em segundo lugar toda a igreja. Estamos juntos? Em Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 8, versos 13 e 14, o noivo, Cristo, diz para a noiva igreja: minha querida, que mora nos jardins, seus companheiros ouvem atentamente sua voz, deixe-me ouvi-la também. Eu tenho uma necessidade, eu preciso te ouvir, minha noiva. E ela responde para ele: venha correndo, meu amado, venha correndo, seja como a gazela, como o jovem cervo sobre os montes de especiarias, venha. Se tens essa necessidade, meu amor, ela diz, vem, porque eu estou pronta para te amar. Não há nada de frio, não há nada de meramente racional nesse diálogo. O noivo tem uma necessidade real, algo angustiante.
ele diz, eu preciso ouvir a voz da minha amada. Se nós pensarmos na paixão de Cristo, a mais terrível dor de Jesus na paixão não foram, preste muita atenção, não foram escárnios dos soldados romanos, não foram zombarias ou oposição dos mestres da lei, não foi isso. Não foi sequer o terrível, desumano, animalesco açoite que ele recebeu ou a coroa de espinhos. O que mais doeu em Jesus na paixão foi mesmo a rejeição e o abandono por parte daqueles que diziam estar com ele, daqueles que diziam desejá-lo. Lucas 22, 47. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Daniel Robbs conta para nós que nos dias de Jesus, apesar de ter se popularizado por causa de muitas obras artísticas, muitas pinturas, apesar de ter se popularizado o beijo de Jesus no rosto, de Judas no rosto de Jesus, verdade é, conta-nos Daniel Robbs, um grande estudioso dos tempos de Cristo, que os discípulos de um rabino, de um mestre, o saudavam beijando-lhe a mão. O beijo de Judas muito provavelmente foi dessa categoria, e frequentemente discípulos até se ajoelhavam, isso era frequente, se ajoelhavam e beijavam a mão de seu mestre. Era um tratamento completamente honroso, numa situação de deferência, de honra total, quando o discípulo queria publicamente deixar claro que seu mestre era alguém da mais elevada consideração. Ele chegava mesmo a beijar os pés do mestre. A impressão que a gente tem é que a atitude de Judas, chegando para Jesus, possivelmente dobrando o seu joelho e beijando sua mão, mexeu enormemente com as emoções de Jesus. Foi um dardo que o atingiu em cheio. Como vocês sabem, havia mais uma agravante. Se nós temos agora a cena de um discípulo, de alguém que andou com Jesus, que dormiu com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que ouviu os ensinos de Jesus, que viu a graça, o amor, o poder de Jesus. Se nós temos alguém que é discípulo de Jesus, negando a Cristo, temos mais o agravante. Dos 12 apóstolos, o único que era da mesma tribo de nascimento de Jesus, a tribo de Judá, era Judas. O nome Iscariotes é mesmo, segundo São Jerônimo, aquele que é de Queriote. Queriote, uma aldeia do território de Judá. Judas era o único compatriota, em sentido mais estrito dos 12 apóstolos, era mesmo o homem da tribo de Jesus. Falando para Pilatos, naquela tentativa de interrogatório do governador, Pilatos, governador da Judéia, Jesus faz um desabafo. E eu olho para esse desabafo de Jesus e entendo que esse desabafo não é por causa de Pilatos. Esse desabafo de Jesus é por causa de mim e você. O texto é João capítulo 19, a partir do verso 9, que diz assim: E entrou outra vez na audiência, Pilatos, e disse a Jesus: De onde és tu? De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti tem um pecado maior pecado tem.
Em outras palavras, Jesus está mesmo dizendo a Pilatos, preste muita atenção. Você, Pilatos, não me conhece? Você não conhece meu Pai? O poder que você tem sobre mim foi meu Pai quem lhe deu. Em seu plano perfeito, meu Pai sabia que você, governador da Judéia, seria tão covarde a ponto de me entregar injustamente à morte, mesmo tendo você o poder de me soltar. Mas aquele que me entregou a você, e Jesus usa uma expressão bem própria para isso, aquele que me entregou, rouparadus me, aquele que era meu discípulo, meu chegado, a quem eu amava, com quem comia, a quem eu ensinava, aquele que estava debaixo de minha autoridade e me traiu, entregando-me a você, esse cometeu um pecado muito pior que o seu, uma covardia e uma desonra muito pior que a sua. A fala de Jesus está carregada de tristeza. Não há nada de insensível nessa fala, não há nada de meramente racional nessa fala de Jesus. Ele ainda está sentido pelo que Judas fez. Não é mágoa, é dor. E ele externa isso para Pilatos. Houve algo muito mais grave do que o que está acontecendo aqui em Pilatos. Uma coisa chamada traição. Jesus faz o lamento do Salmo 41. O Salmo 41, verso 9, fala exatamente dessa fala do Senhor. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aquele que eu amava, aquele que andava comigo, me traiu. Curiosamente, a lei dizia que um filho que agredisse seu pai, seu próprio pai, deveria ser condenado à morte por estrangulamento. Isso era o que a lei dizia. Interessante que Judas Iscariotes, por causa do seu remorso, foi se enforcar. Sem perceber, creio eu, sem perceber, profeticamente ele cumpriu a lei. Quem levanta a mão contra o seu próprio pai para o agredir, deve ser estrangulado, dizia a lei. Há uma pergunta que se refere à fidelidade esperada do discípulo. Temos aqui algum discípulo ou discípula de Jesus Cristo? Há uma pergunta que se refere à fidelidade esperada do discípulo, de todo aquele, de toda aquela que é parte da noiva de Cristo, e é uma pergunta que só pode ser feita para discípulos. Não podemos fazer essa pergunta para quem não seja discípulo. E a pergunta, e esse fato de essa pergunta só poder ser feita a discípulos é algo logicamente contraditório. Veja só, a pergunta que só pode ser feita para discípulos de Jesus é: você deseja Jesus? Não dá para se perguntar isso para quem não segue a Cristo. Mas para quem segue a Cristo ou diz segui-lo, precisa ser feita essa pergunta, e só é possível para essa pessoa ser feita essa pergunta. Olha para o seu irmão e diga: você sente necessidade dele? Quer conhecê-lo mais e melhor? Quase todos os crentes, se não todos, responderiam: sim, eu quero, eu sinto necessidade dele, eu desejo Jesus, eu quero conhecer Jesus mais e melhor. Muitos, mesmo num baixíssimo nível de compromisso com o reino de Cristo, com a casa de Deus, com o fato de a igreja ser mesmo noiva de Cristo, responderiam: sim, nós queremos Jesus. Estranhamente, eles não estariam mentindo.
David Wilkerson afirmou algo perturbador no sermão intitulado O Homem Mais Indesejado do Mundo. Naquele sermão, David Wilkerson disse o seguinte: o inferno estará cheio de pessoas que estarão dizendo por toda a eternidade: mas de fato desejei a Jesus. No íntimo do meu coração eu necessitei dele. Prossegue David Wilkerson: e não estarão mentindo. Na realidade, sentiram o desejo de Jesus, mas havia sempre alguém ou alguma outra coisa que eles desejaram mais. Sempre houve um amor maior que o Salvador. É o que David Wilkerson vai dizer. Jesus sabe o que é ser traído. Seu coração anseia por uma noiva fiel, que de fato o ame acima de tudo e de todos. Um povo que tenha olhos só para Ele. Amém? Um povo que tenha olhos só para Ele. E eu pensando sobre isso, me veio à mente o seguinte: de fato, uma das características mais belas da vida a dois é mesmo a fidelidade. Ambos poderem olhar um no olho do outro e confiar. Eu posso olhar no olho da minha esposa, ela pode olhar tranquilamente para mim. Em nossas conversas, em nossos encontros, em nossos momentos juntos, não há omissões, não há mentiras, não há fatos estranhos. Podemos olhar um no olho do outro. Quando numa vida a dois isso é quebrado, é preciso arrependimento, perdão, e é necessário que o casal tenha uma nova visão um sobre o outro. Porque é preciso que novamente, na vida a dois e por toda ela, seja possível um olhar nos olhos do outro. Precisamos nos olhar. A expectativa de Jesus está posta, por exemplo, em Provérbios 31. No texto que fala sobre a noiva desejada, Provérbios 31, versos 10 e 11. Como é difícil, diz o texto, encontrar uma boa esposa. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido, diga comigo, o seu marido, confia nela. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Se nós aplicarmos esse texto diretamente à pessoa de Jesus, vendo Jesus como o esposo, ele será, de acordo com Provérbios 31, verso 10, verso 11, um homem que deseja encontrar uma esposa em quem ele possa confiar. Se nós entendermos que, sobretudo, a Escritura fala de Jesus, e para quem ela mais aponta é mesmo Jesus. É Jesus mesmo quem anseia por uma esposa fiel na qual ele confia. E hoje a necessidade de Jesus é exatamente a mesma. Jesus quer uma esposa na qual ele possa confiar. Jesus se entristece quando é traído. Jesus se entristece quando vê poucos que o amam com todo o seu ser. Há uma oração, e eu não vou pedir para vocês repetirem em voz alta, mas repetirem com o coração, se assim for o caso. Há uma oração que nós poderíamos fazer, e que na verdade nós precisamos fazer, não necessariamente com estas palavras que eu vou usar aqui como exemplo, mas o conceito que se apresenta aqui é algo que precisa queimar em nós. Há uma oração que precisamos fazer, e eu vou exemplificar agora. Oh Jesus, tenho sido infiel a Ti no decorrer dos anos. As coisas deste mundo frequentemente encheram meu coração. Tenho andado à caça de riquezas, paixões, louvores dos homens e dado meu tempo a essas preocupações. Ó Senhor, atrai-me para Ti. Permita que eu seja aquela pessoa, aquela noiva em quem o Senhor pode confiar.
que eu te ame sem reservas. Dá-me por ti um amor puro, santo, sem mistura. Dá-me esse coração. Se nós formos ouvidos na nossa oração, e Deus quer nos ouvir, se nós pudermos ser ouvidos porque a nossa oração foi absolutamente sincera, seremos apoiadores do Senhor. Seremos gente com quem o Senhor vai poder contar quando Ele estiver sofrendo. Mateus 26:38, de novo na paixão, Jesus diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus pede um tempo dos discípulos com Ele. Jesus pede que os discípulos concentrem a atenção, olha só, na necessidade dEle. Naquele instante, quem tinha um pedido a fazer era Jesus. Fiquem aqui comigo. Eu estou triste. Fiquem aqui comigo, vigiem comigo. Em outras palavras, não me deixem sozinho. Alguns teólogos vão dizer que para ser tão humano assim, só poderia ser Deus. Só Deus consegue ser tão humano. Fiquem aqui comigo. A pergunta que nós poderíamos fazer agora é: será que Jesus ainda tem alguma necessidade? Será que mesmo Ele glorificado, Ele ressuscitou ao terceiro dia? Quantos creem nisso? Foi assunto aos céus, passados 40 dias, está à direita do Pai. Será que Jesus tem alguma necessidade? Mesmo depois de glorificado? Sim, a resposta é um retumbante sim. Por toda esta era, guarde isso, Jesus está preso, terminantemente vinculado, dependente da sua decisão de nos amar. Aliás, ele foi as últimas consequências do amor à cruz, exclusivamente para o nosso bem, esperando o nosso amor. Há uma expectativa nele. Ele espera nosso amor. Depois de ressuscitar, por 3 vezes ele chega para Pedro, ele está numa conversa com Pedro, e ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta de Jesus para Pedro? Pedro, você me ama? Ué, ele é o glorificado, ele é o ressurreto. Pedro, você me ama? Ama? Ama porque eu amei? Você corresponde? Você sente o mesmo, Pedro? Em Apocalipse 3, Jesus diz algo surpreendente. Nós sabemos que Ele quer nos levar à mesa do banquete da salvação no último dia. Mas Apocalipse 3:20 diz uma coisa diferente. Ele quer que nós o recepcionemos com um banquete, que nós sejamos hospitaleiros com Ele, que nós sejamos cheios de amor para com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Abre a porta. Recebe-me. Vocês têm nos ouvido falar diversas vezes sobre o cuidado dos irmãos mais pobres, e sem isso, diz Tiago, a nossa fé é absolutamente morta. Entretanto, nesta noite nós estamos, eu e o Espírito Santo, falando de algo diferente.
ligado exclusivamente à pessoa de Cristo mesmo. Estamos falando a vocês sobre devoção, amor pessoal, adoração, culto, louvor, beijo em Jesus, que vem antes do cuidado com os pobres e que é distinto do cuidado com os pobres. Mateus 26, a partir do verso 3 diz: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Ali Jesus se distingue dos pobres. Ainda que seja importante o cuidado dos pobres, verdade é que há algo íntimo ligado diretamente a Ele, Jesus, e essa coisa íntima a Ele diretamente ligada é mesmo coisa boa e marcante. Isso marca Jesus. Um texto semelhante a essa história de Mateus 26 é o texto de Lucas 7. Há controvérsia sobre ser ou não a mesma história. Não entro agora nessa controvérsia, mas na história propriamente dita. A partir do verso 36, um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Então virou-se para a mulher, Jesus, saltei para o verso 44, então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. E aqui eu faço uma pergunta direta a você, eu e o Espírito Santo juntos fazemos essa pergunta. Alguma vez você já lavou os pés de Jesus com suas lágrimas? Se já o fez, lembra como foi a última vez em que isso aconteceu? Já se aproximou dele sem pedir coisa alguma, nem para si, nem para seu ministério, nem para sua família, e sem se importar com quem estivesse à sua volta? Lembra da última vez em que você simplesmente queria derramar sobre ele um presente de incenso? Um vaso de alabastro, cheio de amor e de adoração. Ouça o pedido de Jesus: não me deste um beijo, não me deste água para os meus pés cansados, não me ungiste. A pecadora, porém, fez tudo isso. Esta noite, vamos adorar e dizer para Ele por toda a minha vida: oh Jesus, recebe meu perfume, recebe minha adoração.
Recebe.